Olá, pessoal, vamos a mais um encontro. Hoje, análise combinatória, permutação. Imagine aqui, que você tenha três elementos diferentes: um elemento A, um elemento B e um elemento C. E você quer mudar isso aí de posição, onde cada posição forma, claro, uma ordem, uma ordenação diferente. Vamos pensar em três pessoas, A, B e C. Eu posso fazer A, B, C, pode ficar aqui A, C, B. Observe que eu estou permutando, eu estou mudando, trocando aqui essas posições. E aí, quando eu faço essa permuta, eu passo a ter uma outra ordem. Né? A gente está mudando a ordem disso aqui. Imagine aqui B, C, A. Já é outra ordem. Aqui, B, A, C. E ainda C, A, B. E de resto, C, B, A. Veja que a gente mudou de posição. Né? Na aula passada, a gente já trabalhou a permutação, trabalhamos ali a permutação circular também. Não é? E é importante a gente trazer a permutação aqui, porque a permutação você ordena. Você ordena, você põe em ordem na permutação. Isso é importantíssimo. Veja, eu tenho três elementos. É a permutação de três, que é 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, eu tenho 6 maneiras aí de organizar. Imagine que são 3 pessoas para ficarem numa fila ali do cinema. 3 pessoas na fila do cinema. Então, eu vou fazer cada mudança de posição entre essas 3 pessoas. São 3 pessoas diferentes. Cada mudança de posição ali naquelas cadeiras, eu vou ter uma nova sequência, uma nova ordem. Toda vez que eu precisar ordenar, então, eu faço essa permutação. Vamos ali à página 213 do nosso livro, na questão 6. Fala assim: Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama, exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome. Anagrama é quando a gente muda de posição as letras ali de uma palavra. Eu formo anagramas. E ele fala que tem aqui 7 letras. São as 7 letras do nome do Eduardo. Antes do símbolo arroba, o e-mail terá a forma. O e-mail terá a forma e será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas. Olha, Edu tem que aparecer sempre juntas. Sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então, ele não vai mexer nesse Edu, não vai permutar aqui o E com D, o E com U, o D com U. Ele não vai mexer nisso. Né? Ele não vai permutar. Edu vai ser um bloco fixo. A palavra é Eduardo. 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 Ele sabe que o e-mail, Eduardo, já dessa maneira, com o nome dele certinho, @site.com.br, já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. Então, ele queria muito o Eduardo, só que esse já tem dono. Outro Eduardo já cadastrou isso aqui. Outro usuário já cadastrou dessa maneira. Mas ele sabe que qualquer outra mudança de posição nisso aqui vale.
porque vai ser um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar o e-mail desejado? Para ele criar esse e-mail, ele vai ter que considerar isso aqui. Ele está querendo que Edu esteja sempre o quê? Juntos. E nessa ordem. Então, da palavra que ele trouxe para a gente, tem aqui, Edu. Edu vai ser um bloco fixo, rígido. Edu é nessa ordem. Ele vai funcionar como se fosse uma única letra. Aí tem aqui ainda o A, o R, aqui, o D e o O. Quantas eu tenho para permutar? Para eu mudar de posição aqui, eu vou permutar quantos elementos? Eu tenho, isso é um elemento só. Ele quer que o Edu fique sempre junto. E nessa ordem. 1, 2, 3, 4, 5. É a permutação de 5. Beleza. Eu sei que a permutação de 5 é quanto? É 5 fatorial. Então vai ficar, quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse produto aí, dá 120 maneiras que ele tem para montar aí os anagramas aí com esses símbolos. O A, o R, o D, o O e o Edu junto. Aí está aqui o 120, mas não é essa a resposta. Por quê, pessoal? Porque ele fala aqui para a gente. Ele fala o seguinte, Ele sabe que o e-mail, Eduardo, esse e-mail, com a eduardo@osite.com.br, já foi criado por outro usuário. Então, de todos esses 120, esse único Eduardo aqui, não serve. Esse ele não vai conseguir cadastrar. Isso a questão falou para a gente. Esse aqui vai ser o cálculo A. E no cálculo B, o que é que a gente vai fazer? É o 120, que é tudo que é possível fazer, menos aquele que não serve, menos o 1. Que esse 1 é exatamente esse. Quando já tem aí a palavra Eduardo. E 120 menos 1 dá 119. 119, aqui está nosso gabarito. Legal, aqui o 5 fatorial é o seguinte, lembra da permutação? Se eu quisesse mudar a posição dessas três símbolos aqui, eu fiz o que a gente chama de total de possibilidades aqui, né? A, B, C, aí A, C, B, B, C, A, aí fui colocando. Percebi que desses três, basta fazer o 3 fatorial, que equivale a 3 vezes 2 vezes 1. Não é? Então, lá a gente tinha as palavras. Opa. Tínhamos lá Edu, Do. Eu tenho 1, 2, 3, 4, e essa aqui é uma só, 5. Aí eu ia ter que ficar mudando de posição. Eduardo já é uma, que inclusive aqui não serve. Mas eu podia fazer assim, olha, aí entrar aqui o Edu. Aí RDO. RDO, isso é um e-mail. Poderia ser aí o Edu, que era uma só. Aí R, O, D, e assim ia fazendo. Só que, veja, são 120 possibilidades. Mas tem, quantas tem aqui, Tem 1, 2, 3, 4, aí 5. Aí, então, bastava fazer quem? A permutação de 5, que é quem, 5 fatorial. Isso aqui existe justamente para você não ter que colocar
todas essas, já imaginou? 120 possibilidades. A gente não ia dar conta, não ia dar certo. A gente ia esquecer de alguma coisa no final. Melhorou aí o entendimento? Beleza, maravilha. Olha, agora ali, na página 611 do nosso livro, a questão 157. Olha, do ano passado ela, ó, Enem 2025. Ano passado tiveram duas ali na primeira aplicação, essa bem tranquila e a outra um pouquinho mais de trabalho, mas boa também. A gente vai fazer mais lá na frente. Por hora, vamos trabalhar com essa, ó, página 157, Enem do ano passado, ó, Enem 2025. 10 casais fundaram um grupo de dança e decidiram constituir uma diretoria com 3 cargos: presidente, secretário e tesoureiro. Para maior representatividade, decidiu-se que, no máximo, uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria. Quantas diretorias diferentes podem ser constituídas por esses 10 casais? Observe que são 10 casais. 10 casais. Se são 10 casais, é claro que a gente tem aqui 20 pessoas. Muito bem. Aí eles decidiram constituir uma diretoria e tinham 3 cargos. Um cargo para presidente, um cargo para secretário e um cargo para tesoureiro. Presidente, secretário e tesoureiro. Presidente, secretário e tesoureiro. Bem, e para maior representatividade, decidiu-se que, no máximo, uma pessoa por casal. Uma pessoa por casal poderá ocupar um cargo nessa diretoria. Então, aqui eu tenho o cargo 1, o cargo 2 e o cargo 3. E é uma pessoa por casal. Quantas diretorias diferentes podem ser constituídas por esses 10 casais? Então, olha, para o primeiro cargo aqui, quantas pessoas estão disponíveis? Vocês conseguem me dizer aí quantas pessoas estão disponíveis para esse primeiro cargo bem aqui? 20. 20, não é? 20. 20 pessoas. 20 pessoas. Beleza. Só que são 20 opções, 20 possibilidades, 20 pessoas diferentes. Mas aí são 10 casais. No meio disso, aquele que foi escolhido, aquele ou aquela que foi escolhido aqui, tem um par, um cônjuge, tem alguém com ele. E esse alguém não pode mais ser escolhido aí para essa diretoria. Então, aqui, ó, vai ser escolhido um. E só que, se for escolhido um, quantos restaram para cá, sabendo que esse um vai deixar inelegível outro. Um outro. Né? Então, se aquela pessoa que passou a ser o presidente, o marido é o presidente, a esposa não pode mais estar em lugar nenhum nessa diretoria. Ah, foi a esposa aqui? Ah, então o esposo dela, o marido dela também não pode ficar em lugar nenhum mais. Então, para cá, só foi escolhido um aqui, mas eu perdi uma outra opção, a do cônjuge, a do companheiro, aquele que está formando o casal. Então, quantas opções eu terei aqui para o segundo cargo? 18. Por que mesmo 18, professor? Porque foi escolhida uma pessoa aqui que tornou ali inelegível uma outra. Não vou mais conseguir escolher o esposo ou a esposa. Não é?
Da mesma forma aqui, foi escolhido um para secretário no universo desses 18. Só que esse um que foi escolhido para secretário, o par dele ali, né? O cônjuge dele, o marido dele, a esposa dele, não pode participar em lugar algum mais. Então, foi escolhido um, ainda deixou inelegível o outro. Então, quantas opções para tesoureiro? Ó? 16. 16. Então, escolheu um presidente e escolheu um secretário e escolheu um tesoureiro. E aí a gente multiplica. Não é? O princípio aqui multiplicativo também de contagem. Ficou legal essa questão? Porque ele deu aqui o desenho da questão para a gente. Nosso gabarito aqui, ó, letra B. Tinha uma situação ainda, a pessoa pensando aqui, 20, escolheu um, 19, escolheu o outro, 18. Acontece que quando escolhe o primeiro, já de quebra, deixa inelegível um. Então, já dois já não podem servir para cá. Já só tem 18. Aí escolhe um, aí já deixa inelegível o outro, que não vai poder fazer parte. Então, já perde mais dois, que não podem ser escolhidos para cá. Um que foi escolhido para cá e o outro que ficou inelegível. E para cá ficou, então, apenas quem? 16. E assim vai. E esse é o nosso gabarito, Enem 2025. Beleza? Tranquilo? Sim. Legal, pessoal. Legal. Agora a gente vai fazer uma questão envolvendo arranjo. O que é arranjo? Lembra que eu falei para você que a permutação você ordena? Aqui no arranjo você ordena também. Só que além de ordenar, você escolhe. Você tira alguns. Você seleciona alguns e ainda ordena. Entendeu? Vamos lá. O arranjo. Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Isto é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros times, sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor. Sabendo-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates. O número de jogos que houve ganhador é igual a... Vamos por partes. Ó, ele fala que tem 20 times. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais em 2 turnos. Quando ele coloca isso aqui, ó, em 2 turnos, o que é que significa? Vamos imaginar que tem um jogo entre, por exemplo, um time de São Paulo e um time do Rio de Janeiro. Aí, digamos aí que num primeiro turno vai jogar no Rio de Janeiro. Está lá, digamos, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras no Rio. Aí lá passou um outro momento, vai ter um outro jogo, um outro turno. Que aí você vai ter lá agora em São Paulo um outro jogo do Palmeiras com o Flamengo. Ele ainda explica aqui, isto é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros times. Ele está te falando isso. Cada time vai jogar 2 vezes com cada um dos outros times. Então, vai ter 2 partidas. Palmeiras e Flamengo. Uma no Rio, uma em São Paulo. Também nem importa. Serão 2 partidas. Ele deixa muito claro aqui que cada time joga 2 partidas. Com isso, ele está querendo te dizer, ou está te dizendo, que Flamengo e Palmeiras é um jogo. E Palmeiras e Flamengo é outro jogo. Ele está querendo dizer que a ordem aí é importante. Certo? Então, vamos lá. Se eu pensasse aqui, são times diferentes. E se eu pensasse aqui, por exemplo,
numa partida. Eu vou escolher aqui o primeiro time, bem aqui. Quantas opções de time eu tenho para eu trabalhar aqui? São 20 times. 20 opções de times. Bem, e quantos escolhe um para cá? Quantos restaram para disputar com ele nessa outra partida? São 20 times. Eu já escolhi um aqui. Restaram quantos para cá? Ó? 19. Eu vou escolher 20 times, um dos 20 times aqui. Marquei um, escolhi um. Restaram quantos para cá? Ó? 19. Quando eu uso aqui meu princípio multiplicativo, quanto é que eu encontro aqui? 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 e 1, 3. Eu tenho aqui 380 partidas. Bem, no meio disso tem empate, tem derrota, tem vitória. Ele fala que tivemos aqui, ó, 126 empates. Né? E a gente vai experimentar aqui agora. Esse é o total de partidas. 380. O que é que ele está querendo aqui? O número de jogos que houve ganhador. Ele fala que ocorreram 126 empates. Então, se eu pegar o total de partidas e descontar os 126 empates, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter aqui o pessoal que ganhou. Não sei quem, mas o número de vitórias, a quantidade de jogos que houve um ganhador. Aí empresta aqui, não é mesmo? Aqui fica 7 e aqui fica 10. 10 menos 6 é 4. 7 menos 2 é 5. E aqui é 3 menos 1 é 2. Encontramos aqui 254 vitórias. Ganhadores. Só que o arranjo tem uma fórmula para a gente trabalhar. Você percebeu que você vai fazer um arranjo. Por que um arranjo? Porque você tem que... cada time joga 2 vezes. Quando ele disse isso, ele está descontando, olha, Flamengo e Palmeiras, foi aquele jogo na casa do Flamengo, lá no Rio. Palmeiras e Flamengo foi um outro jogo, ali na casa do Palmeiras, em São Paulo. Ele está te dizendo, olha, a ordem ela é relevante. Eu estou escolhendo, mas eu estou também escolhendo em ordem. Eu estou ordenando isso. Então, nós temos ali 20 times para escolher, que eu vou agrupar de 2 em 2. Daqueles 20 times, eu estou buscando ali de 2 em 2. Como é que fica aqui? Ó? Eu faço 20 fatorial dividido por 20 menos 2 fatorial. Isso é a fórmula do arranjo. Eu estou fazendo o arranjo. Por quê? Porque a ordem importa. De 20 times, que eu estou buscando esses 20 times de 2 em 2. Eu estou agrupando de 2 em 2. Enquanto que na permutação, eu ponho em ordem aqueles elementos diferentes. No arranjo, eu ordeno e agrupo. Né? São 2 coisas que eu faço aqui. A ordem é relevante. Então, fica ó, 20 fatorial dividido por 20 menos 2 é 18 fatorial.
É um arranjo de 22/2. Vou desenvolver isso aqui, olha. 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18. Eu vou parar no 18 fatorial, porque eu tenho lá no denominador um 18 fatorial também. Que a gente pode simplificar esse 18 fatorial com 18 fatorial. Por quê, professor? Porque eu vou ter que desenvolver isso aqui até o 1. 18, 17, 16, 15, até o 1. E aqui também. 18, 17, 16, 15, até o 1. Eles são iguais daí para frente. Aí já simplifica. Mas olha, professor, que incrível. Ficou 20 vezes 19. Tá vendo aqui, ó? 20 vezes 19. Você já tinha matado essa questão lá atrás, ó. Aí, quando você fez aqui o 20 vezes 19, o arranjo daqueles 20 times que você está agrupando de 2 em 2, ficou 20 vezes 19, que é quanto? Ó? 380. Esse é o total de partidas e que você sabe que você vai pegar o 380 e vai subtrair a quantidade de empate, que é 126. 126. O que vai resultar no que ele está querendo. O que é que ele está querendo? As partidas que tiveram ganhador, que a gente viu que foi 254, nosso gabarito letra C. Beleza? Esse aqui é um primeiro modo, né? E esse outro é um segundo modo. Beleza? Tranquilo? Facinho? Deu para compreender? Muito bem. E se eu quisesse tirar essa ordem? Quando eu quero tirar a ordem, eu divido, no caso, pela permutação daqueles iguais. Lembra da permutação com elementos repetidos? Imagine aqui, se eu tivesse aqui a palavra bomba. Bomba. Quantas letras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que eu vou fazer a permutação dessas 5 letras, que é 5 fatorial. Eu vou ordená-las. Eu vou mudando de posição aí, né? Vou mudando de posição, mas chega uma hora que eu vou mudar de posição esse B com esse B. E quando eu permutar esses dois aqui, ó, não vai formar um novo anagrama, não vai formar uma nova ordem aí. Esse 2 e esse 2, esse B e esse B, essas duas letras B, eu marco aqui em cima, ó, que está representando duas letras que se repetem. Então, eu estou dizendo aqui, se eu fizer só isso aqui, eu estou dizendo que esse bomba aqui, e eu mudar de posição esse outro B com esse outro B, ficar assim, ó. Vocês não perceberam, mas eu mudei. Eu mudei de posição os dois Bs. Ó. Se eu deixar só desse jeito, eu estou contando que isso aqui é um anagrama e que isso aqui é outro anagrama. Mas não é verdade. Por isso, eu pego essas duas letras que se repetem e divido bem aqui, ó, por 2 fatorial. Pronto. E aí, quando eu faço isso, eu tiro as repetições. Quando eu quero tirar as repetições, eu divido pelo fatorial daqueles que, quando eu permuto, não estão formando um novo anagrama. Se eu tivesse a palavra aqui, por exemplo, banana. Quantas letras tem para a gente permutar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, eu vou fazer a permutação de 6,
que é 6 fatorial. Só que se eu faço isso, eu estou dizendo que quando eu mudar de posição esse A com esse A com esse A, tem 3 letras A que eu vou pôr aqui em cima. Eu não estou formando um novo anagrama. Mas se eu não fizer, não tomar uma atitude quanto a isso, se eu deixar só o 6 fatorial, eu estou dizendo que essa permutação das 3 letras, que é exatamente quem, ó, 3 fatorial, está formando cada vez um novo anagrama. Quando eu mudei esse A com esse A, formou um novo anagrama, esse A com esse A, um novo anagrama, e não é verdade. O mesmo esse N e esse N, ó. Não está formando um novo anagrama. Aí eu ponho aqui, ó, um 2, representando as 2 letras N. Então, o que é que eu faço? Para tirar isso que eu estou contando duplicado. Eu estou contando aí como se fosse um anagrama diferente, e não é verdade. Eu divido por 3 fatorial. Quando eu faço isso, eu tiro aquelas repetições. Esse 3 está representando as 3 letras A. E divido por 2 fatorial, que é esse 2 aqui, representando as 2 letras N. Quando eu for trabalhar uma combinação, que é o caso aqui, deixe-me ver, da próxima questão, uma combinação. Eu tiro as repetições. Imagine lá, voltando ainda aqui na nossa questão nessa questão aqui, ó, dos jogos, e se ele dissesse aqui que é só uma única vez? Não vai ter 2 jogos. Aí eu tinha que pegar isso aqui e dividir por 2 fatorial. Por que por 2 fatorial? Porque quando eu estou trabalhando esses 2 turnos, o Flamengo e São Paulo e Palmeiras é o mesmo Palmeiras e Flamengo. Mas quando eu divido por 2 fatorial, que são o grupinho aqui, os 2 que eu ordenei, eu tiro aqui essa repetição. Eu começo a falar o que não? Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo é uma partida só. Aí eu estou tirando a repetição, não é? E aí eu pego isso tudo e divido por 2 fatorial. É o que acontece na combinação. Deixa eu ver se eu tenho uma de combinação direta aqui. Não, tem aqui. Acho que é a 7ª questão. Essa. Uma combinação direta aqui. Vamos lá. Bem simples. Lá na página 213, questão 7. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5. Amor perfeito, cravinha, petúnia, margarida e lírio. Em cada um desses canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades diferentes. Não importando como elas serão dispostas. Importantíssimo que ele fala. Não importando como elas serão dispostas. Veja que dessas 5 opções, ele vai escolher somente 3. Ele está agrupando. Ele vai pegar 5 opções disponíveis e vai agrupar de 3 em 3. Ó. Ele pode pegar aqui amor perfeito, cravinha e petúnia. É uma. Ou amor perfeito, cravinha e margarida. Ou amor perfeito, cravina e lírio. Ele vai agrupar de 3 em 3. Daquelas 5, ele quer pegar 3. Mas e agora? A ordem importa? Veja, ele mesmo me conta
não importando como elas serão dispostas. É uma deixa que a banca te entregou aqui. A ordem não importa. Se a ordem não importa, você vai fazer uma combinação. Uma combinação. Aí como é que fica? Ó, tu vais fazer o 5 fatorial dividido aqui como se fosse um arranjo. Olha, 5 menos 3 fatorial. Calma, tem mais uma coisinha que eu vou colocar bem aqui. Vamos pensar diferente. São 3, né? Uma flor e outra flor. Se a ordem fosse relevante, eu ia colocar aqui, ó. Quantas opções de flores eu tenho para cá? 5 opções. Aí eu gasto uma opção aqui. Quantas opções de flores eu tenho para cá? Eram 5, eu gastei uma, já só tenho 4. Quantas opções de flores eu tenho para cá? Ele fala que elas são todas diferentes, né? Eu vou escolher 3 variedades diferentes. Então, já gastei uma das 5 aqui, gastei 2 agora das 5. Restaram 3 opções para cá. Lembra que na permutação eu ordeno. Isso aqui é uma ordem fixa. Não é? Como é que eu tiro, como é que eu quebro essa ordem? Eu divido esses 5 vezes 4 vezes 3, e eu estou dizendo que se eu coloquei aqui amor perfeito, cravina e petúnia, seria diferente se eu tivesse colocado petúnia, cravina e amor perfeito, que seria diferente se eu colocasse cravina, amor perfeito, petúnia. E assim vai. Quando eu multiplico dessa maneira, eu estou dizendo que é tudo diferente. É aquela permutação. Se eu pensasse dessa maneira. Que, na verdade, é um arranjo, porque de 5 eu estou escolhendo 3. E como é que eu tiro essa repetição? Eu dividiria aqui por quem? Ó? Pelo 3 fatorial, não é? Lembra que da permutação com elementos repetidos, quando eu faço isso, eu tiro a parte que se repete. Eu desconsidero agora essa ordem. Eu quebro a permutação. É o que vai acontecer bem aqui, ó. Então, na minha combinação, eu trabalho o meu arranjo, que seria aqui, ó, se eu fosse desenvolver, vou deixar o 3 fatorial aqui, antes. Se eu desenvolver, deixar a minha interrogação. Desenvolver aqui ficaria, olha, 5 fatorial por 5 menos 3 fatorial, que é 2 fatorial. Minha interrogação aqui que falta colocar lá. Aí eu vou desenvolver, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Se eu deixasse só assim, eu estou considerando a ordem. Veja que eu simplifico aqui, ó. Lembra que na permutação tu ordena. Tu põe em ordem. Ó, 5 vezes 4 vezes 3. Tem uma ordem aqui. Aí como é que eu quebro isso? Eu divido exatamente pelo 3 fatorial. Aqui. 3 fatorial. Que era aquela minha interrogação que eu estava colocando. Então, se eu quiser tirar a ordem, eu faço importando a ordem no modelo do arranjo, e para eu tirar a ordem, eu divido aqui pela quantidade do meu grupo, que eram 3. De 5 eu quero 3. Quando eu faço essa divisão, eu transformo de arranjo para combinação. Eu passo a desconsiderar a ordem. Igualmente, como ele fala,
não importando como elas serão dispostas. Bem, ele nem quer que a gente desenvolva a conta. Ele quer só que eu pare bem aqui, ó. 5 fatorial dividido por 3 fatorial. 5 menos 3, 2 fatorial. Eu tenho isso aqui, ó, que ele nem quer que eu faça a conta. 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Ah, ele nem fez a subtração, nem é isso que ele quer, né? Vou até apagar para nem confundir. Ele só queria mesmo se você sabia se era uma combinação ou se era um arranjo. 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial e 3 fatorial, a gente já tem direto. Cadê? Aqui. A nossa letra E. 5 fatorial, 5 menos 3 e o 3 fatorial. A fórmula do arranjo é o seguinte. O arranjo de n elementos que eu quero agrupar P a P. Você faz n fatorial dividido por n menos P fatorial. Fatorial. Certo? Isso aqui você agrupa. E ordena. A ordem importa. Lá na combinação, de n elementos tomados P a P, você faz o arranjo. Ó, n fatorial dividido por n menos P fatorial. Lembra? Isso a ordem importa. E como é que eu tiro a ordem? Eu divido pelo P fatorial. A ordem já não importa mais. Aqui eu só agrupo. Eu só agrupo. A ordem não importa. Vou pôr aqui. A ordem, a posição não importa. Não importa. E se eu fosse só permutar? Uma permutação de n elementos. É o n fatorial. Então, tu não está agrupando ninguém. São 3 elementos, você permuta os 3. São 5 pessoas numa fila, você permuta os 5. Né? Aqui você só ordena. Ordena. Se você perceber que você fez uma permutação de elementos lá que mudando a posição deles não vai formar uma outra ordem, são elementos iguais, 2 bolinhas da mesma cor, por exemplo, são 5 bolas, 2 são da mesma cor. Quando você permuta essas 2 da mesma cor, não vai influenciar em nada, e você vai dividir por 2 fatorial. Ah, são 3 bolinhas da mesma cor, você vai dividir por 3 fatorial. Lembra da permutação com elementos repetidos? Você tem aqui uma bolinha verde, uma verde, uma verde. E você tem uma bolinha amarela e uma amarela. Não. Uma amarela e uma vermelha. Certo? Aí você quer permutar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Você vai permutar esses 5. Legal. Então, eu vou meter para ficar em ordem quantas posições tem. Ah, é 5 fatorial. Mas eu estou vendo que tem 3 iguais. Aí, o que é que você faz para tirar essa duplicidade que você acaba marcando? Quando eu mudo de posição esse com esse e esse com esse, eu estou dizendo aqui
Eu estou dizendo aqui que a ordem, que aqui formou uma nova sequência, que não é verdade. Aí eu divido aqui por 3 fatorial. Beleza, pessoal? Tudo bem? Isso é importante. Fui bem lento, bem devagar aqui. Isso é importantíssimo. Isso cai. Aqui tem pelo menos 2 questões do Enem agora já para o próximo Enem. Olha, lá na página 218, questão 20. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de... Aqui, ele quer saber se você sabe identificar combinação e também arranjo, certo? E aí, dá uma olhadinha de 30 segundos aí nessa questão. Que você conta, que você diz. Bora raciocinar juntos. Passaram os 30 segundos. Olha aí, são 12 times. 12 times. Tá? Se inscreveram para o torneio. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Ele coloca agora o que ele quer. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, existe um grupo, é o grupo A. Quantos times tem para compor o grupo A? 12. Para formar o grupo A, a partir de 12 times. Que ele vai escolher quantos? Ele me conta. Ele vai escolher 4. Então, veja que eu estou agrupando. De 12, eu vou escolher 4. Nessa escolha aí, você acha que a ordem está sendo relevante? Olha, são 12 times, eu vou pegar 4. Bem, vamos pensar no time A, B, C e D. Time A, time B, C e D. Está aqui. Coloquei eles todos numa sacola. Se eu mudar a ordem, B, A, D, C, mudam esses times? Isso é relevante para essa questão? Não. A ordem não importa aqui. A ordem não é relevante. Dos 12 times, eu estou escolhendo 4 para formar o grupo A. Então, eu vou fazer uma combinação. Eu sei que eu vou fazer uma combinação. Porque ele não me disse aí que era importante essa ordem. O primeiro vai ser o cabeça de chave. O segundo vai jogar
no time dele, que ele treina no campo dele, que ele treina todo dia. O terceiro vai ter só a torcida só para ele. Não! A ordem não importa. São 12 times. Ele vai pegar 4. Quando ele pega esses 4, ele pode embaralhar esses 4, que não vai fazer diferença nenhuma. Ele pegou os times A, B, C e D. Se ele embaralha isso, B, A, D, C, C, D, A, B, B, A, C, D, isso aí é indiferente. Por esse motivo, ele faz uma combinação. Ele só está agrupando, ele só está reunindo. De 12 times, ele está pegando quanto? 4. Mas eu não achava. Ele só está agrupando. A ordem não importa. Se a ordem importasse, ele iria agrupar, que é dos 12, ele ia pegar aqueles 4, e aí daí ia colocar em ordem. Aí é o arranjo. Aquilo, AB é diferente de BA. Flamengo e Palmeiras é diferente de Palmeiras e Flamengo. Agora, quando eu pego esse arranjo e quebro numa permutação bem aqui, eu passo de arranjo para combinação. E na combinação, a ordem não importa. Eu só agrupo. Aqueles 12 times, eu vou pegar 4. Apenas isso. Que bacana, né? Aí você, na categoria, já sabe que trata-se de uma combinação no início. Não vai ser arranjo. Não é arranjo. Não é arranjo. Não são 2 arranjos. Ou vai ser uma combinação e um arranjo, nessa ordem, ou serão 2 combinações. Eu vou ter que ir para a segunda parte da análise. Depois que ele reúne esses 4 aqui, times, esses 4 times, cuja ordem não importa, em seguida, entre os times do grupo A, entre esses times do grupo A, esses 4 times do grupo A, foram sorteados 2 times. Foram sorteados 2. No meio daqueles 4, ele pegou 2 para realizar o jogo de abertura do torneio. Sendo que o primeiro deles, o primeiro time, jogaria em seu próprio campo. Bora pensar o seguinte. Tá aqui o time A, e o time B. Esse aqui é o campo do time A. E esse é o estádio, o campo do time B. Aí eu vou fazer um sorteio. Olha o que ele diz. O primeiro deles, ele já colocou em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, isso é ordem. De 4 times, ele vai pegar 2. Ele está agrupando. Ele ainda fala, o primeiro deles é relevante. Ele já me entregou que a ordem importa. Além de eu agrupar, a ordem importa. Então, eu vou fazer um arranjo. Aqui, na escolha dos times, eu faço um arranjo dos 4 times, 2-2. Bem, imagine que ele sorteasse o time A. Ele sorteou o time A. Aonde é que vai ser o jogo? No campo do time A. Mas vamos considerar que ele sorteasse e fizesse, e o sorteio aqui contemplasse o time B. Onde é que vai ser o jogo? No campo do time B. Isso muda alguma coisa? Muda tudo. A ordem muda tudo. Se ele sortear o A,
Se ele sortear o A, o jogo é no campo do time A, com a torcida do time A, na casa do time A, na cidade do time A, lá onde o time A nasceu e foi criado. Mas, se o sorteio trouxer para o time B, muda tudo. Agora o jogo pode ser até em outra cidade, pode ser em outro estado. É na casa do time B, com a plateia do time B, onde o time B nasceu e foi criado. Perceba que é extremamente relevante a ordem. A ordem importa, importa muito. Por esse motivo, na escolha aqui desses dois times, ele faz um arranjo. Olha que lindeza, ó. Matou, acabou a questão. Beleza? Top. Pessoal, tá dando para entender isso aí? Você tá me entendendo mesmo? Eu vejo a mãozinha aí, tal, de bacana, mas tá mesmo, tá legal? Sim, professor. Isso aí, pessoal, é um start para você, é um começozinho, é um início. Você tem que pegar essa nossa lista aí do nosso livro, batalhar nela e se aventurar em outras. E a luta, o Enem está às portas e vai cair. Daqui para frente eu só falo que cai, sempre desde o começo. Não tem rodeio. Isso aqui está na prova, isso está todo ano. E você precisa treinar muito isso aí para você pegar o jeito. Aqui eu estou te dando a técnica, te dando a teoria, explicando aqui passo a passo. E você precisa pegar isso aí o mais rápido possível, hoje ainda, o mais tardar amanhã, e treinar isso aí, para você ficar bem nisso. Tá? A gente vai fazer um intervalo, é importante fazer um intervalinho, conte aí um minutinho, mas tem que levantar dessa cadeira, anda pela casa, vai lá na pia, jogue uma água no seu rosto, morde um pedaço de pão, dá um beijo lá na tua mãe, no teu pai e volta. Um minuto para você dar uma oxigenada aí no teu corpinho, tá bem?
Cadê vocês? Estão me ouvindo? Já voltaram? Beleza. Galerinha, vocês estão estudando na casa de vocês? Isso é uma pergunta, tá? Beleza. Vamos lá? Olha aí. Enem 2015. Uma família composta por 7... página 222, questão 30. Uma família composta por 7 pessoas adultas. Após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura, disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. Quantas são disponíveis, hein? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada por e agora. Quantas pessoas tem lá? 7 pessoas. Quantos espaços tem? 9. Né? Então, a gente pode pensar o seguinte, olha. A primeira pessoa vai entrar aqui. A primeira pessoa chega aqui. E quantos lugares ela vê disponíveis para ela? 9, não é? Tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. A primeira pessoa chega lá e entra no avião e vê 9 lugares lá para ela. Ela vai lá e escolhe esse lugar. Um lugar. Aí vai a segunda pessoa dessas 7. Ela entra no avião, uma já está sentadinha, digamos aqui. Ela já sentou aqui. Agora, a outra pessoa dessas 7 chega lá e olha lá e vê quantos lugares agora disponíveis. 8. Ela vai e senta lá em um dos lugares. Aí vem mais uma pessoa. A próxima pessoa chega lá e vê quantos lugares disponíveis para ela sentar. 7. Ela vai lá e senta. A outra pessoa chega lá e vai ver quantos lugares. 6. Depois 5. Depois 4. Depois 3. Poxa, professor, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Não tem isso, professor, para marcar. Não é? Mas veja, se nós tivéssemos o 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Quem é isso? É 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Oi, amor? Espera lá um instantinho. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aí, ó, dividido pelo 2 fatorial. Observe o seguinte, ó. Simplifico o 2 fatorial e o 2 fatorial. Olha que ficou exatamente 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3. Isso bem aqui. Isso é uma forma de você fazer a questão. Ó, pessoal, cheque o seu áudio aí. Áudio aberto aí, ó. Beleza? A gente encontra isso aonde, ó? Na letra A.
beleza. Leonardo, acho que o seu áudio está aberto. Já não está mais. Vamos lá. Professor, me mostra o seguinte, olha só. Imagine você esse outro raciocínio. Esse foi o primeiro modo. Primeiro modo. Né? Agora, olha o segundo modo, bem aqui, ó. Imagine aqui, são 7 pessoas e tem 9 lugares. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é uma forma de eu pegar aqueles 9 lugares e marcar aqui 7, ó. Né? É uma maneira. E se eu não quisesse aqui esses 2 lugares, mas quisesse esses outros 2? Não é outra forma? E se eu não quisesse esse lugar bem aqui, mas quisesse ocupar esse outro bem aqui? Não é outra forma? E se eu não quisesse esse bem aqui, mas quisesse esse outro bem aqui? Também não é uma outra forma? Observa que aquele que eu... E se eu quisesse mudar de posição? Essa pessoa com essa pessoa. É uma outra forma de organizar as coisas. Então, eu tenho 9 lugares para eu escolher 7. Ó. E eu percebo que a ordem é relevante. Se eu escolher esse lugar e esse lugar, aqui está a pessoa A e aqui está a pessoa B. Mas eu resolvo mudar e colocar aqui, ó, a pessoa B e aqui a pessoa A. Muda tudo. Muda, é outra configuração. A ordem é relevante. Então, eu vou fazer um arranjo. Um arranjo. Como é que fica? Ó? 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial. Como é que fica? Ó? 9 fatorial. 9 menos 7 é 2 fatorial. E é exatamente isso bem aqui. Ó. A gente já fez aqui em cima a conta. Aí está. Certo? Então, eu poderia ter esse pensamento. Ah, eu vou chegar lá de 9 opções. Usar uma. Aí agora tem 8 bancos, depois 7, 6. Só que isso aqui não tem resposta. Eu tinha que chegar à conclusão que era o mesmo 2 fatorial. É equivalente a conta a essa aqui. Agora, quando eu penso no arranjo, eu chego na letra A direto. Aqui ia me dar trabalho. Quando eu chego aqui, eu digo, poxa, não tem resposta. Ele fala, ah, isso aqui é equivalente a que, qual? Aí, pô, é equivalente a essa aqui. Top, beleza, fechou. Quando eu penso que, que a ordem é relevante, a ordem de escolha, as escolhas são importantes. Se eu escolher A e B, ou se eu inverter B e A, e isso faz diferença, é uma outra configuração, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Aqui é a pessoa A, aqui é um homem, aqui é uma mulher. Se eu mudar de posição, aqui é a mulher e aqui é o homem. Mudou a ordem das coisas. A ordem é importante. É como se eu estivesse colocando ali numa fila. Não é? E eu mudei a posição e a ordem é importante. E aí, então, eu faço o arranjo. E eis a fórmula do arranjo. Quando eu aplico, são 9 lugares, que eu estou reunindo esses lugares de 7 em 7, aí eu monto meu arranjo e eu chego exatamente na letra A direto. Beleza? Vamos fazer essa aqui, ó. Página 215, questão 13.
O Salão de Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes. Um na entrada e outro na região central do salão. Eu já sei que vai ter um stand na entrada. E outro na região central do salão. Expondo em cada um deles. Ou seja, no stand da entrada e no stand central. Um carro compacto e uma caminhonete. Então, na entrada, vai ter um carro compacto e uma caminhonete. Na região central, vai ter um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos, de modelos distintos, e 6 caminhonetes de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. Então, o que é que tem à disposição lá? Tem os 4 carros compactos, que ele vai escolher 2. Veja que tu vai agrupar. Desses 4, tu vai pegar 2. E de modelos distintos. E 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidos. Certo? Aí ele fala bem aqui, ó, a posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Ó. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Ele está me falando aí que a ordem dentro de cada estande é irrelevante. Ele está me contando aí que a ordem não importa. Certo? Ele está me dando uma deixa importantíssima. Na verdade, uma entrega importantíssima. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos, certo? Então, vamos primeiro escolher esses carros. Não é? Eu quero escolher. Quantos carros tem para a gente escolher? Nós temos para escolha aqui, ó, 4 carros. Quantos carros a gente está precisando? Fala aí comigo. A gente está precisando de quantos carros? 2, não é? Um vai ficar na entrada e o outro vai ficar aqui na região central. Então, a escolha dos carros são 4 carros. E ele vai escolher 2. Né? Um vai ficar na entrada e o outro vai ficar na região central. Eu vou escolher esses carros. Eu vou combinar aqui. Opa, calma. Eu vou escolher. Eu tenho 4 carros. E eu vou escolher 2. Esses carros, eles têm modelos diferentes. Certo? Mas eu escolhi aqui o carro A e o carro B. Primeiro eu escolhi o A, depois eu escolhi o B. Se eu tivesse escolhido o carro B e depois o carro A, veja que isso foi irrelevante. Ó. São 4 carros, eu estou pegando 2. Eu peguei o carro A e o carro B. Mas se eu tivesse pego primeiro o carro B e depois o carro A, não ia influenciar em nada. Então, desses 4 carros, eu estou pegando 2. E eu sei que a ordem desses 2 carros, nesse meu grupo, é irrelevante. E aí, então, ó, eu vou combinar. Ó, que eu posso representar a combinação também dessa maneira. Ó.
a combinação, ó, dos 4, 2 a 2. É a mesma coisa. Quando eu chego aqui, eu tenho aqui 4, 2 a 2, aqui também, não é? Vamos em frente. Agora eu quero escolher as duas caminhonetes. Eu vou escolher uma caminhonete para eu pôr aqui também. Quantas caminhonetes nós temos à disposição? Consegue me dizer aí, ó? 6 caminhonetes. Quantas caminhonetes eu estou precisando? Veja aí, 2. Uma para a entrada e uma para a região central. Então, são 6 caminhonetes, que eu vou buscar 2 caminhonetes, que eu quero 2. Eu estou agrupando. Quando eu pego essas 2 caminhonetes, eu pego a caminhonete A e a caminhonete B. Não, e se eu pegasse a caminhonete B e depois a A? Eu ia levar para a exposição a A e a B. Se eu escolho primeiro a A e depois a B e levo para a exposição. Ou se eu pego primeiro a B e depois a A e levo para a exposição, eu estou levando para a exposição a A e a B. Por isso a ordem não importa. Nessa primeira parte, eu tenho 6 caminhonetes que eu quero 2. Essas 2 que eu escolhi, a ordem é irrelevante. Quando eu percebi que a ordem é irrelevante, eu faço uma combinação. Eu estou escolhendo o carro e a caminhonete. Se é um I, eu multiplico. Eu já tenho aqui a combinação dos 4, 2 a 2, a combinação dos 6, 2 a 2, que pode ser assim, né? Combinação dos 6, 2 a 2. Professor, a letra E. Calma, não é a letra E. Tem mais coisas aí. Ele fala também para a gente que a posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Então, se eu colocar aqui o carro A e a caminhonete B, vou fazer diferente aqui. O carro A e a caminhonete B. Ou se eu mudar aqui, ó, colocar aqui na estande a caminhonete B e o carro A, ele fala que a posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Porque se fosse importante, eu ia ter que multiplicar isso aqui por 2. Porque AB é diferente de BA. Mas não é o caso. Ele já falou que é irrelevante. Beleza. Eu vou chamar aqui de carro para A. Vai ser o carro A1 e o carro A2. Aqui a caminhonete B1 e a caminhonete B2. As 2 caminhonetes, B1 e B2, e os 2 carros, A1 e A2. Eu tenho uma entrada, um estande na entrada e um estande na região central. Ele me contou que dentro de cada estande a posição é irrelevante. Agora perceba uma coisa. Eu posso mudar de posição esse carro A1 com o carro A2. Imagine se eu resolvo colocar aqui o carro A2. E aqui fica o carro A1. Veja que muda tudo, porque os carros são diferentes. E essa exposição aqui é A2, B1. E agora a outra ficou A1, B2. Isso muda tudo. Então, eu tenho 2 opções. Para esse carro aqui, eu tenho 2 opções. Pode ser A2, A1, A1, A2. Não importa onde ele vai ficar dentro da estande, mas entre as estandes faz diferença. Se aqui está o carro A2, e só lá na frente, lá dentro, o A1 é uma coisa. Ou se na entrada está o A1 e lá no centro está o A2, é outra coisa.
Por isso eu pego isso aqui, ó, e multiplico por 2, porque eu tenho duas opções entre a 1 e a 2. E no mesmo raciocínio eu multiplico por 2, porque eu tenho também para caminhonete. Eu posso colocar aqui a caminhonete B2 e lá no centro a B1. Então aí entra, ó, vezes 2, vezes 2. Agora sim, ó, letra C. Então, por que eu fiz uma combinação? Porque daqueles 4 carros, eu quero escolher 2. E quando eu escolhi o carro A e o carro B, eu vou levar para a estande. Eu vou levar lá para o salão de automóveis, para a exposição. E se eu tivesse escolhido primeiro o B e depois o A? Eu ia levar para o B, o A e B. Não ia mudar absolutamente nada. Por ser irrelevante essa posição, essa ordem, eu fiz uma combinação. O mesmo raciocínio aconteceu para as 6 caminhonetes, que delas eu vou pegar 2. Aí eu peguei a caminhonete A, e depois eu peguei a B. Ou B e A, tanto faz, a ordem não importa. Eu vou pegar a A e a B, ou a B e a A, e vou levar para a exposição. Essas 2 foram as escolhidas. A ordem não importou. Aí eu combinei as 6 de 2 em 2. Dentro da estande, se eu estou colocando carro 1, caminhonete 1, ou caminhonete 1 e carro 1, a ordem aqui dentro não importa. Lá dentro, a posição dos carros dentro de cada estande não importa. Se importasse, eu ia multiplicar por 2 isso aqui dentro. Por quê? Porque A1, B1 é diferente de B1 a 1. Então, eu ia multiplicar por 2. Né? Na verdade, se essa ordem acabasse importando, quando eu multiplico por 2, você ia perceber que isso aqui ia virar um arranjo. Porque agora a ordem importa. Né? Da mesma forma para cá. E ainda, olha, se eu tenho aqui A1 e para cá tenho A2, na estande da entrada o carro A1, na estande da entrada o carro A2, ou eu mudo de posição A2, A1, agora sim isso faz diferença. Eu tenho 2 opções para expor esses carros nas 2 estandes. Eu posso ter na estande de entrada o carro A1 e na central o carro A2. Isso é uma opção. Ou eu posso ter o carro A2 na entrada e o A1 na central. Isso é outra opção. Por isso a gente multiplicou por 2. E da mesma forma o B com a caminhonete, ó, multiplicando aqui também por 2. Nosso gabarito aqui, ó, letra C. Uma questão também bem legal. Certinho? Muito bem. E essa aqui, ó. Página 224, questão 36. Vamos lá. Um brinquedo infantil caminhão cegonha é formado por uma carreta de 10 carrinhos, nela transportados conforme a figura. São 10 carrinhos, ó, 10 carrinhos. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores. As cores. Amarelo, branco, laranja e verde. 4 cores. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos, no mínimo, a partir de um carrinho de cada uma das 4 cores distintas.
Então, tem que ter, no mínimo, um carrinho aí com a cor amarelo, um branco, um laranja e um verde. Né? Então, esses aqui, ó, pegar esses 4 aqui, ele já vai estar cada um com uma cor. Né? Um amarelo, um verde, um laranja e um branco. E um branco. Que bonitinho. Já pintaram os 4 lá. A empresa determinou que tem que ter pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. No mínimo isso. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, o lance está na cor. Com base nessas informações, quantos são os modelos diferentes de brinquedo, caminhão cegonha, que essa empresa poderá produzir? Olha, eu tenho, aqui já está garantido. Eu não vou mexer com isso aqui. Tem aqui um de cada cor já. Tem 6 carrinhos aqui para eu pintar. E eu tenho 4 cores. Eu tenho as cores amarelo, branco, laranja e verde. Olha, eu posso pintar esses 6 carrinhos aqui. 1, 2, 3 de amarelo e 1, 2, 3 de verde, não pode? Pode. Eu posso pintar 3 de amarelo e 3 de verde. Então, 1, 2, 3 de amarelo e 1, 2, 3 de verde. Ó, bacana. Aqui, ó, eu vou pôr mais que os 3 amarelos, nenhum branco, nenhum laranja e os 3 verdes. Eu tenho os 6 carrinhos. Bem, veja também, poderia ser 4 de amarelo, não poderia? Ó? 4 de amarelo. E 2 de verde. Ah, vou deixar aqui 2 brancos. Um branco e um verde. Pronto. Aí o que é que nós temos agora? Nós temos 4 amarelos. 1, 1, opa. Um, dois, três, não ficou legal. Para lá, deixa eu deixar vermelhinho mesmo. 1, 2, 3, 4 amarelos, um branco e um verde. Um verde. Eu estou somando aqui para eu pegar o total das minhas pinturas. Bora pensar assim. Vamos imaginar se fossem 2 amarelos, um branco, um laranja, e 2 verdes. Eu tenho 6 carrinhos aqui. Bora pensar se não fosse nenhum amarelo. E 1, 2, 3, 4 branco. 5, 6 laranjas e nenhum verde. Gente, o que está acontecendo aqui? Veja que eu estou mudando de posição. Eu estou permutando esses símbolos aqui. Quantos símbolos eu tenho para eu permutar?
Veja que eu mudo de posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e 3 sinais de mais. Aqui, ó, eu tenho 4 bolinhas, aí sinal de mais, uma bolinha, sinal de mais e uma bolinha. Aqui eu tenho 2 bolinhas, mais, 2 bolinhas. Aqui eu tenho mais, 4 bolinhas, mais, 2 bolinhas, mais. Eu fico embaralhando, mudando de posição esses 9 elementos, as 6 bolinhas e os 3 sinais de mais. São 9 elementos que eu fico permutando. Eu estou fazendo uma permutação aqui desses 9 elementos. Mas quando eu mudo de posição os sinais de mais entre si, aqui, ó, sinal de mais já está aqui para trás. Né? Aí 4 bolinhas. Aqui já tem 2 bolinhas, o sinal de mais. Para cá eu já tenho o sinal de mais e 3 bolinhas. Aqui já finalizou com o sinal de mais. Então eu estou mudando, eu estou alternando, mudando de posição 3 sinais de mais. Eles se repetem, não influenciam em nada na permutação dos 9. E quantas bolinhas eu tenho ao todo? 6 bolinhas, que elas estão mudando de posição. Veja, na permutação com elementos repetidos, eu tenho 9 elementos, e aqui, ó, tenho 6 fatorial, que são as 6 bolinhas que eu estou mudando de posição, e os 3 sinais, no caso, sinais de mais. Ah, professor, não tem nada aqui. Observa que isso é exatamente essa combinação. Ó. Combinação aqui vai dar 9 elementos. Ó. 3 fatorial. E 9 menos 3 fatorial. Como é que fica isso? 9 fatorial, 3 fatorial, e 9 menos 3 é quanto? 6 fatorial. Bem aqui. Ó. Então, essa permutação, ela condiz com essa combinação. Diferente, né? Imagine aqui, ó. 1, 2, 3, mais. 1, 2, mais. 1, 2. Uma, né? Uma. O sinal de mais. A bolinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas e os 3 sinais de mais. Perfazem os 6 carrinhos que eu estou pintando. Se eu pintasse aqui um carrinho de uma cor, mais um carrinho de outra cor, mais 2 carrinhos de outra cor, 1, 2, 3, 4, mais 2 carrinhos de outra cor. Veja que nesse raciocínio, eu estou alternando aqui os carrinhos que eu estou pintando com aquelas cores. No entanto, equivale ao permutar 9 elementos. 9 elementos. Desses 9 elementos, 6 são iguais. E depois 3 também são iguais. Foi isso que a gente fez aqui. Esse foi o raciocínio para essa questão. Essa é uma permutação chamada com repetição. Com combinação com repetição. Né? Tem uma outra fórmula e a gente vai trabalhar em outras situações também. Mas outras questões desse tipo a gente vai trabalhar dessa maneira. E no nosso simulado de domingo também você vai encontrar uma questão aí dessa maneira. Beleza? A gente vai finalizar aqui esse nosso encontro. É importante você refazer essas questões, treiná-las, para que você seja bem-sucedida aí no próximo Enem. Beleza? Gente, um beijão para você, um bom descanso e bons estudos. Tchau, tchau.